tem que olhar para a tela de baixo, porque eu comprei uma tela grande para não ficar com o pescoço olhando para baixo. Mas aí eu esqueço de olhar para a câmera. Aí como é que você como é que você vai anunciar que está ao vivo, Alex? Tem Eu acho que tem uma contagem chamada, né? regressiva? Eu acho que ele vai avisar quando a gente estiver ao vivo. Ah, ele disse que a gente Já já está ao estamos vivo ao no vivo. Ele YouTube. Está live aqui. Bom não dia. fez. Bom dia a todos e todas. Já estamos ao vivo. Muito bem. Bom dia a todas e todos. Então, eu vou aqui fazer uma apresentação breve. A gente está tendo um eco aqui. Eu acho que eu tenho que fechar o Algum microfone ligado? Algum aí. microfone do YouTube ligado? Estão me ouvindo? Eu fechei o microfone, o som do YouTube. Então, novamente, gente, bom dia a todos e todas. Então, a gente começa mais uma sessão da Semana de Letras, tem que olhar para baixo, para a câmera. Então, o título dessa mesa, Histórias da Tradução. Então, sejam todas e todos bem-vindos. Antes de apresentar, né, as nossas ilustres convidadas, eu gostaria de agradecer e parabenizar a comissão organizadora do evento. Agradecer, então, à comissão organizadora por ter se encarregado dessa complexa e laboriosa tarefa, que é promover um evento acadêmico dessa importância, num momento de tantas dificuldades e limitações, especialmente de sofrimento e perdas para muitas pessoas no país e no mundo. Agradeço também, e especialmente aos monitores, né, sem os quais sabemos muito bem eventos acadêmicos seriam inviáveis. Para esta mesa, temos o apoio do Alex Vieira, aluno do nosso bacharelado em tradução. Ressalto que a Semana de Letras da UFOP se consagra ao longo de suas edições como importante evento no contexto nacional da área de letras e linguagens, promovendo debates de ideias, divulgando pesquisas, produzindo conhecimento num campo do saber que, apesar dos limites impostos pelo quase sempre reduzido investimento financeiro e pouco prestígio social, agora ainda mais agravado pela política governamental, é fundamental para o desenvolvimento de tantas outras áreas do conhecimento e para os esforços civilizatórios que hoje se mostram ainda mais urgentes e essenciais para seguirmos na vida acadêmica e social. Esta mesa, como é intrínseco a todo o trabalho na área dos estudos da tradução, tem a proposta de abordar questões interdisciplinares, colocando em diálogo tradução, literatura, história, culturas e tantas outras, lançando luzes sobre a história de Minas Gerais através de trabalhos de tradução literária. Então, eu tenho a honra, né, o prazer de trazer, né, apresentar as nossas convidadas de hoje, a professora Denise Regina Salles, da Federal do Rio Grande do Sul, e a professora Germana Henriques Pereira, da Universidade de Brasília. Eu vou apresentar cada uma delas individualmente, né? Então, vou apresentar primeiro a professora Denise, é professora e pesquisadora no Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisadora do grupo TermSul, projeto terminológico Cone Sul, mestre e doutor em literatura e cultura russa pela Universidade de São Paulo. No ano passado, concluiu estágio pós-doutoral na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a supervisão da professora Célia Maria Magalhães, no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de literatura russa, língua russa, estudos da tradução e terminologia. Dedica-se à tradução literária do russo para o português, tendo publicado Contos de Kolimar, de Varlam Shalamov, Minha Vida e 3 Anos, de Anton Chekhov, entre outros. Então, eu agradeço mais uma vez a professora Denise por ter aceito o convite para nos brindar com essa apresentação. Então, sem mais, passo a palavra para a professora Denise. Bom dia a todos e todas. Obrigada, José Luiz. Prazer estar aqui com vocês.
Obrigada, Germana, pela composição da mesa. Agradeço também a organização do evento, pelo convite. Agradeço ao pessoal de apoio, né, na pessoa do Alex, que está aí nos acompanhando. O título da minha fala é O Diminutivo e os Sentimentos na Literatura, ensaio de aproximações entre Minas Gerais e a Rússia. Eu busco esboçar uma interface entre a tradução de literatura russa, que é uma das minhas atividades acadêmicas, e a proposta do evento de reconstruir, celebrar e debater as memórias em torno dos 300 anos de Minas Gerais, estado onde nasci e me formei como pessoa e profissional. Para iniciar, eu escolhi as palavras da Rosemary Arrojo em artigos do seu livro Signo Desconstruído. Qualquer tradução, por mais simples e despretensiosa que seja, traz consigo as marcas de sua realização. O tempo, a história, as circunstâncias, os objetivos e a perspectiva de seu realizador. Qualquer tradução, como qualquer leitura, inevitavelmente refletirá, além do sujeito tradutor, o momento histórico e a comunidade cultural que a produziram. Nesse sentido, como realizadora de traduções, eu trago as marcas da cultura mineira, de um jeito mineiro de falar e de usar a língua portuguesa. Apesar das minhas andanças, né, que já fizeram uma mistura aí nessa tradição de Minas, eu vejo nos contatos com os colegas tradutores, né, como alguns traços são típicos dessa minha relação com o lugar onde nasci e cresci. Na prática da tradução de literatura russa, trabalhando principalmente com editoras de São Paulo, observei que muitas das minhas opções de tradução de diminutivos da língua russa por diminutivos em português eram questionadas por preparadores e editores. A discussão, geralmente com anotações, né, eu trabalho com editoras que costumam enviar de volta, né, o texto para o tradutor, então a palavra final é minha, mas de qualquer forma, há ali uma discussão muito produtiva, né, de retorno dessa leitura aí, da preparação e da edição. Então, a discussão costuma girar em torno do sentido da palavra na situação de uso. Na maioria dos casos, uma discussão em torno da positividade ou negatividade do emprego dos diminutivos em russo e em português. Desde o começo, assim, intuitivamente, né, o que eu trago para vocês são considerações mesmo da minha prática como professora e como pesquisadora, não é um resultado de uma pesquisa específica, mas então, intuitivamente, eu pensava em alguma diferença de trato com esse diminutivo, que teria sentidos mais pejorativos na cultura paulista e paulistana do que na cultura mineira. Muitas vezes, a relação entre o uso de diminutivos e o povo mineiro, ela é apresentada, principalmente fora, né, de Minas Gerais, como um estereótipo do caipira, principalmente naquelas realizações com as nossas variantes im e zim. Mas aqui eu vou tratar mesmo do diminutivo na literatura com os seus tons positivos e negativos. Em 2015, em um blog na Gazeta Russa, essa questão dos diminutivos na literatura, que já me inquietava, acabou virando um dos tópicos que abordei, né? A Gazeta Russa é um jornal, na verdade, agora o projeto se chama Russia Beyond, e é um projeto do governo russo de divulgação de notícias em todo o mundo. E esse projeto começou no Brasil, né, com esse nome de Gazeta Russa, e divulgava um suplemento num jornal de São Paulo, mas também tem a página, né, na internet, o site, e ali eu escrevi algumas postagens de blog, e uma delas sobre essa questão do diminutivo. Então, é um texto
enfim, é um texto, né, para um jornal, então não muito aprofundado, mas eu trago aqui para iniciar as minhas considerações. E reproduzo. Dasha, diminutivo de Dária, Kolya, diminutivo de Nikolai, Vânia, diminutivo de Ivan, Nastenka, diminutivo de Anastasia. Quem conhece um pouco da literatura russa nas traduções brasileiras mais recentes deve estar familiarizado com notas de rodapé para explicar diminutivos de substantivos próprios. O fato é que os textos de autores russos estão repletos de diminutivos e não só para nomes de pessoas. Assim como em português, essa forma pode ser carinhosa e positiva, mas também insultuosa e negativa. No Brasil, os mineiros costumam ser acusados, entre aspas, de abusar dos diminutivos. Então, ninguém melhor do que uma escritora mineira consagrada para louvar essa mania, também entre aspas, que caracteriza também os russos. E aí eu cito Adélia Prado, no poema Branca de Neve. Com os russos me sinto em casa. Não podem ver uma névoa, uma aguinha, uma flor no capim, e param eternos minutos fazendo diminutivos. Aliás, a ligação de Adélia Prado com os russos revela-se também A Convertida. Eu cito: a liturgia, o ícone, o monacato, descobri que sou russa. Voltando aos diminutivos, na verdade, a denominação mais exata para a forma de tratamento carinhosa expressa nos diminutivos de nomes próprios é hipocorístico. Segundo o Ruais eletrônico, qualquer palavra criada com intenção afetiva e para uso no trato familiar ou amoroso. Modificação do prenome pela qual se designa carinhosamente a pessoa na intimidade. Apesar da feliz aproximação entre russos e mineiros, não podemos falar em exclusividade quando o assunto é o uso dos diminutivos, né? Na verdade, a gente tem esse estereótipo mesmo do mineiro, da relação do mineiro aí na fala com os diminutivos, mas esse recurso, né, é usado no país inteiro, é usado na língua portuguesa, e eu trouxe um outro exemplo de Luiz Fernando Veríssimo, né, que ainda continuando ali o texto do blog. Luiz Fernando Veríssimo, na crônica Diminutivos, conta que achava os brasileiros invencíveis nesse campo, até o dia em que, na Itália, descobriu o mezzoretto. E eu cito Veríssimo, não sei se a grafia é essa mesma, mas um povo que consegue, numa palavra, reduzir uma meia hora de tamanho é invencível em matéria de diminutivo. Às vezes, as notas para diminutivos de nomes de personagens podem cansar o leitor, aí aqui voltei para a literatura russa, né? Mas elas podem revelar informações preciosas ou detalhes que nos ajudam a formar a imagem do mundo russo. No conto Pamonha, em russo Razmazня, de Anton Tchekhov, o patrão chama a governanta para acertar as contas e vai listando vários motivos para descontos no seu salário. Ele desconta os domingos, porque nesses dias ela não deu aulas a Kolya, e mais 4 dias em que Kolya ficou doente e não pôde estudar. Assim, sem artigo e sem nota, o menininho Kolya pode nos parecer uma menininha. Outras vezes, o significado do diminutivo dispensa notas, mas exige uma solução tradutória mais enfática. Na novela 3 Anos, por exemplo, Tchekhov usa 7 vezes a palavra sistrionatka, um diminutivo especial da palavra sistra, que significa irmã. As 7 ocorrências estão na fala de Fyodor, quando este se refere à cunhada. Na tradução que fiz para a editora 34, usei irmãzinha do meu coração, enfatizando com esse meu coração a atitude de Fyodor, que é o irmão do personagem principal, o personagem principal Alexei,
e que ele queria demonstrar que não só aceitava a cunhada, que tinha sido categoricamente rejeitada pelo sogro, mas que também a acolhia com amor, recebendo-a como se fosse uma irmã mais nova, muito querida. Então, o duplo diminutivo no russo, eu decidi por traduzir dessa forma mais enfática, com acréscimo do meu coração. Como recurso linguístico importante, os diminutivos são assunto comum em pesquisas acadêmicas. No artigo A Evolução do Uso dos Diminutivos na Literatura Russa do século XIX, as autoras explicam que nos anos de 1700 era considerado de mau gosto o uso de diminutivos na linguagem literária. Em geral, eles eram associados a um estilo de linguagem baixa, só podiam ser usados em comédias ou sátiras. No século seguinte, entretanto, passaram a recursos comuns entre os grandes clássicos e firmou-se a tradição, né, que vai também para o XIX, para os clássicos russos que nós mais conhecemos, a tradição de uso de palavras com sufixos de valor subjetivo. A frequente sufixação de subjetivos, adjetivos e advérbios é usada para criar um efeito de conto folclórico poético, ainda citando as autoras do artigo, ou para transmitir relações emocionais com os fenômenos tratados. As nuances variam da ironia, sarcasmo, zombaria, julgamento e desprezo, ao amor, carinho, ternura e aprovação. Entretanto, cada escritor utiliza esse recurso de modo particular. Alguns dos exemplos citados no artigo. Em Gente Pobre, Dostoiévski caracterizou o personagem Makar Dievushkin pela linguagem de suas cartas, repletas de diminutivos, o que confere um grau de ternura a esse discurso. Então, na tradução de Fátima Bianchi, a carta de 12 de junho, começarei pela época em que tinha ainda 17 aninhos, e a carta de 1º de agosto. E hoje, na repartição, fiquei sentado como um ursinho. Por razões diversas, nem sempre o diminutivo do original corresponde a um diminutivo na tradução, mas esses são 2 exemplos em que a tradutora brasileira, Fátima Bianchi, optou pela mesma forma em português. Então, essas são as considerações que eu fiz nesse blog em 2015, pensando nessa questão, né, que já me inquietava, a questão da tradução dos diminutivos na literatura, mas para a qual, ainda até hoje, né, eu não dei um tratamento científico, assim, de pesquisa específica, mas que eu retomo aqui por causa do tema do evento. Então, podemos pensar também em textos literários que o diminutivo é peça-chave na descrição, no desenrolar da narrativa, no estabelecimento das relações entre os personagens. Como no blog lembrei a Adélia Prado, né, aqui ao falar dos contos, eu vou citar depois o conto do Chekhov, mas eu lembro um conto de João Guimarães Rosa, A Menina de Lá. Então, A Menina de Lá, conto de João Guimarães Rosa, publicado no volume Primeiras Histórias, é um deles, né? Um desses textos literários em que o diminutivo é peça-chave. A Menina de Lá é Maria, filha de um pequeno sitiante e de uma urucuiana, sempre de terço na mão. Chamavam Maria de Nininha, esse duplo diminutivo que se repete 18 vezes na curta história. Nininha fala palavras estranhas, como churugá e diminutivos. Das estrelas do casacão da noite, diz ela, cheinhas. Oi, desculpem. Cheinhas, estrelinhas pia-pia. Da vontade de comer, ela diz pamonhinha, nesse jeito infantil, coroado de uma beleza pura de santa, de um falar típico da sua pouca idade, com seus nem 4 anos, como nos conta o narrador. Dela, de Nininha, o narrador diz, menininha, sentadinha, vestidinho, dedinho, tamboretinho, caixãozinho,
quentinha, cabecinha. E de suas respostas vagas, de suas histórias absurdas, ele vai perguntar: seria mesmo seu tanto tolinha? Um derramar de amor e encantamento nessas repetidas terminações em inha, em inho. De amor vão falar também os diminutivos em um conto de Anton Tchekhov, Dushetka. Na tradução de Boris Schneiderman, numa publicação da editora 34, o título é Queridinha. Na tradução de Tatiana Belink, na antiga coleção Histórias Imortais, da editora Cultrix, o título é Amorzinho. Queridinha, amorzinho, Dushetka. Era chamada Olga Semyonovna. Como Olga Semyonova, ela é tratada só nos diálogos em que o interlocutor mantém certa distância ditada pela etiqueta, né? Então, aí a forma de tratamento mais formal do russo. O narrador chama Olga de Olenka, um diminutivo do diminutivo Olha, e os conhecidos e amigos chamam Olga de Dushetka, queridinha, amorzinho. Olenka não podia viver sem amar alguém. Quando fica só, sem amor, Olenka sentia-se vazia, desanimada, sem opinião. Nos diz o narrador, ela via ao seu redor, né, cito aqui, nesse momento de vazio, os objetos, compreendia tudo o que acontecia em volta, mas não conseguia formar opinião sobre coisa alguma e não sabia de que falar. E no discurso indireto, esse narrador vai nos mostrar a aflição de Olenka e como é terrível não ter opinião. A gente vê, por exemplo, uma garrafa na mesa, ou a chuva caindo, ou um camponês numa carroça, mas para que serve esta garrafa, ou esta chuva, ou este camponês? Qual é o seu sentido? Não se pode dizer, nem por 1000 rublos. Aqui eu citei o trecho da tradução da Tatiana Belink. Mas quando Olenka ama alguém, a situação é diferente. Primeiro, ela amara o pai, depois a tia, depois o professor de francês. No início do conto, ela se apaixona por Ivan Petrovich Kukin, um empresário, dono de um parque de diversões e de um teatro. Nesse momento, no discurso de Olenka, o teatro é a coisa mais admirável, né? Aqui eu cito um trechinho também da tradução. A coisa mais admirável, mais importante e necessária no mundo. Somente no teatro se poderia receber um prazer verdadeiro, tornar-se instruído, humano. O empresário morre e Olenka se casa com Vassily Andreevich Pustovalov, gerente do depósito de madeiras. O discurso da personagem se renova. Atualmente, né, aqui eu cito na tradução do Boris Schneider, atualmente a madeira encarece 20% todos os anos, dizia ela aos fregueses e aos conhecidos. Como subiram os fretes? Tinha os mesmos pensamentos que o marido. Fecha aspas. Pustovalov adoece e também morre. Olenka fica viúva, vazia e triste. Passados alguns meses, casa-se de novo com um veterinário, Vladimir Platonovich Smirny. Agora interessam a Olenka as inspeções veterinárias, a contaminação direta das pessoas por cavalos ou vacas, a saúde dos animais domésticos. Mas Smirny trabalha no exército e precisa partir. Olenka fica de novo vazia. Certo dia, Smirny aparece de volta com a mulher e o filho. Olenka acolhe os 3 em sua casa e passa a cuidar do filho do casal, Sasha. Agora ela ama Sasha e tem opiniões sobre o ensino no ginásio, as lições de casa, a dificuldade das tarefas. Em todas essas diferentes manifestações de amor, existe a constância dos diminutivos com que Olenka trata os seus amados. Para o empresário do ramo do teatro, Ivan, ela usa Vanichka. Para o gerente do depósito de madeiras, Vassily, Vasichka. Para o veterinário do exército, Vladimir, Volodchka.
E quando o filho do veterinário, Alexandre, chega à sua casa, Olhenka o trata como Sashenka. Eles são também tratados por formas de diminutivos, quando ela quer dizer alguma coisa deles, ou mesmo quando quer chamá-los por um nome carinhoso, né? E eu vou citar as referências dos diminutivos em russo nas suas traduções, né? Na tradução da Tatiana, na tradução do Boris. Como você é queridinho. E aí a outra solução tradutória, como você é bonzinho. Que bonitinho que você é. Na outra, como você é bonitinho. Meu pombinho. Meu querido. Essa é uma das soluções tradutórias do Schneiderman, em que ele não usa o diminutivo em português, são duas ocorrências, né? E a Tatiana Belink, em correspondência aos diminutivos em russo, ela usa também formas do diminutivo em português. Vanitka, meu querido, meu pombinho, né? Na tradução de Schneiderman, meu doce Vanitka. Meu pombinho, queridinho meu pombinho, lindinho, meu filhinho, na outra tradução, queridinho meu, lindinho, filhinho meu, tão espertinho, tão branquinho, na outra tradução, assim inteligente, assim branquinho, né, e mais uma pombinho, né, da Tatiana Belink, e de novo querido, como aquela solução anterior que a gente viu do Schneider. Né? Então, nas soluções da Tatiana Belink, a gente encontra uma correspondência entre todas essas formas, né, de diminutivo do russo, e que são os tratamentos carinhosos da Olhenka em relação aos seus amados, e nas soluções tradutórias do Schneiderman, a gente encontra algumas ocorrências em que ele optou por palavras que não têm o sufixo do diminutivo em português. Cairia por terra, pensando na Tatiana Belink, né? A hipótese intuitiva de que uma mineira usaria mais diminutivos em traduções do russo, ou que editoras de São Paulo ou de outras cidades, que não daquelas de Minas Gerais, tenderiam a reduzir o número de diminutivos em traduções do russo. Na verdade, essa investigação até hoje eu não cheguei a fazer, e eu espero que essa inspiração, né, que esse evento me deu, me faça me voltar novamente agora para esse tema. Então, eu dou alguns encaminhamentos possíveis do que seria, né, esse estudo. É preciso investigar amostras significativas por meio de recursos de análise quantitativa e qualitativa, e contextos em que apareçam ocorrências das variações de sentido do uso do diminutivo. Assim como em português, na língua russa, os sufixos de avaliação subjetiva são acrescentados a várias classes de palavras para expressar nuances emocionais, de carinho, de amor, mas também de desprezo, de desconsideração. Recursos morfológicos de formação por sufixação em língua portuguesa e em língua russa, o uso do sufixo diminutivo inho e inha com conotação positiva, carinhosa em português, os outros significados do diminutivo, como, por exemplo, as referências a algo simples ou sem graça, seriam temas para esses estudos comparativos. O estudo das traduções, numa perspectiva descritivista, pode nos ajudar a entender melhor a presença e o significado dos diminutivos na língua russa e na língua portuguesa em textos literários. As variações nas traduções podem ser examinadas, por exemplo, a partir do sistema da valoração. Apresenta um exemplo de levantamento já realizado em outros contos e traduções de contos de Tchekhov. Em um conto que se chama O Camaleão, em português, foram analisadas 3 traduções, uma tradução do Boris Schneiderman, uma tradução da Tatiana Belink, né, que foram essas edições que eu já citei, e uma terceira tradução de Maria Aparecida Soares Botelho, em uma publicação da LPM.
que continua sendo reeditada, né? Uma publicação que podemos encontrar ainda nas livrarias. Então, esse conto, o título, né, ele remete à personagem principal, que é um inspetor, e que é um inspetor que muda de opinião de acordo com a pessoa, né, que está envolvida naquela situação que ele está analisando, né? Então, no início do conto, esse inspetor está passeando pela rua, está tudo muito calmo, mas de repente ele ouve uma gritaria, e é um homem que mostra o dedo, né, mordido, e grita contra um cachorro que vai ali para a rua, que seria um cachorro vadio, né? Quando acha que esse cachorro pertence a uma pessoa qualquer, né, alguém que não tem uma posição social elevada, o inspetor o despreza e ataca. Sim, ele mordeu o dedo do cidadão, deve ser exterminado. E também o dono, né, sendo essa pessoa qualquer, deve ser punido. Quando acha que ele pertence a uma figura proeminente, o inspetor defende o pobre animalzinho, né? Então, em alguns momentos, alguém da multidão que se aglomerou lá, ali em torno do inspetor, diz, mas realmente, de quem será esse cachorro? Ninguém sabe de quem é esse cachorro. Em alguns momentos, alguém vai dizer, não, ele é do general. Então, aí, é nesse momento que muda a opinião do inspetor. Para defender o cão e o seu eminente dono, o inspetor diz do cachorro nas 3 traduções, né? As 3 que eu analisei. Ainda é pequeno, é pequenininho, é um cachorrinho pequeno, indicando a sua fragilidade e, consequentemente, completa a ausência de culpa em comparação com o homem que teve o dedo mordido. E aí, nas 3 traduções, as soluções são homenzarrão, grandalhão e de um tamanhão. Como aquele animal pequenininho poderia morder um homem desse tamanhão, né? A rigor, esse tamanho e homem não seriam itens valorativos, mas na análise se tornam valorativos em função do grau, né? Do fato desses morfemas inho e ão expressarem uma gradação. Estudos sobre estilo das traduções também têm tratado desse tema, né? Eu vou citar só um exemplo. Carolina Barcelos encontrou em análises de traduções do inglês, feitas por Paulo Henriques Brito, uma tendência ao emprego de palavras formadas a partir do sufixo diminutivo inho. Um dos exemplos que ela dá no trabalho é o grupo nominal do inglês, little breakdown, que foi traduzido por um substantivo com sufixo diminutivo, colapsozinho. Outro exemplo, jumped up and down, traduzido como dava pulinhos. Barcelos destaca também diminutivos em ninho, com conotação negativa, crescidinho, espertinho e inglesinho. Um exemplo do acréscimo de morfema na tradução, também quando town é traduzido como cidadezinha. Para a pesquisadora, nesse caso, o emprego da forma no diminutivo tem relação com a depreciação da cidade e com o sentimento melancólico que o personagem tem por ela. E ainda outro exemplo, a tradução de short dresses como vestidinhos, que para Barcelos indica o apagamento da ideia de que o vestido é curto. Escreve ela, o diminutivo, nesse caso, poderia ser entendido em língua portuguesa como uma referência a algo simples ou sem graça. Com essas breves variações sobre o tema dos diminutivos na literatura e na tradução, eu espero, ainda que frouxamente, como eu disse para vocês, uma vez que não passei, né, neste momento, do elencar de temas possíveis, espero ter contribuído para as nossas reflexões sobre as memórias de Minas e as variadas formas de linguagem ou de seus códigos. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Denise, pela apresentação. Eu acredito que a gente tenha várias questões, né, para discutir, mas
A gente vai deixar as discussões para o final, né, tanto entre nós quanto abrir para o público que está assistindo, e vou agora passar a apresentação da Germana, né, vou fazer aqui a apresentação e depois eu passo a palavra a ela. Muito obrigado, então, Denise. Eu que agradeço. Ok. Então, a professora Germana Henriques Pereira, da UNB, atua no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da UNB desde 1992, doutora e mestre em literatura pela UNB, concebeu o programa de pós-graduação em estudos da tradução pós-trad, coordenando de 2011 a 2012 e de 2015 a 2016. Também é docente do Pós-Lit UNB, coordenadora do Núcleo de Estudos e de Ensino em História da Tradução e da Tradução Literária, NetLit, foi membro da diretoria da ABRAPT, né, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, de 2011 a 2013 e de 2016 a 2019. Coordenou o GT de Estudos da Tradução da ANPOL, de 2012 a 2014. Desde dezembro de 2016 é diretora da editora da UNB. Tem trabalhos publicados sobre a obra das autoras Nathalie Sarraute e Carolina Maria de Jesus. É coorganizadora das publicações Tradução na Sala de Aula, da editora UNB, Tradução e Cultura, das Sete Letras, é organizadora da coleção Estudos da Tradução, da editora Pontes. Pesquisa relação tradução e sistema literário e estuda o papel dos escritores brasileiros, tradutores na formação da literatura brasileira, possuindo vários artigos publicados acerca da temática. É desde 2011 editora-chefe da revista Belas Infiéis, voltada para os estudos da tradução. Atua principalmente nos seguintes temas: estudos da tradução, tradução literária, história da tradução no Brasil, formação de tradutores. Então, eu agradeço a honra de poder ter a Germana aqui conosco e reforçando essa parceria, né, que a gente vem construindo aí ao longo aí desses anos. Então, muito obrigado, Germana. Sem mais, eu passo a palavra para você. Muito obrigada, José Luiz, pelo convite para participar dessa mesa com a Denise, que eu estou conhecendo agora, né, Denise? Achei muito interessante a sua fala. Agradeço muitíssimo aqui ao pessoal do apoio, o Alex, e peço desculpas a quem está assistindo a gente aí pelo o imbróglio na troca de horário, mas eu me confundi aqui com o fuso horário de uma palestra na França, e o fuso horário são 5 horas mais tarde. Eu estava achando que eles tinham colocado o horário do Brasil, e, na verdade, era o horário de lá, né? E a daqui começou 9 horas. Então, desculpas por isso. A gente tem, de fato, uma grande parceria, né, com o Zé Luiz, aqui no Núcleo de Estudos em História da Tradução. A gente promove o evento que se chama Sede Trad, que é um seminário de didática e pedagogia da tradução, que aproveito também para convidar a Denise para participar de uma próxima vez. A gente fala sobre ensino, sobre metodologia de ensino, sobre currículo, e é um grupo muito bom de pesquisadores com outros colegas, né, como a Célia Magalhães, Maria Lúcia Vasconcelos, a Márcia Martins, vários outros colegas da UNB. Então, eu tenho um desafio aqui, né, que é falar um pouco das traduções de Guimarães Rosa para o francês, aqui em Minas, né? Eu que não sou especialista da literatura do Rosa, não sou uma das estudiosas do Rosa, mas eu vou tentar aqui resumir um pouco desse trabalho
que eu publiquei já há alguns anos, nesse livro que o Zé Luiz mencionou, que é o Tradução e Cultura, acho que assim fica melhor, né? Da Livraria Cultura, que eu organizei junto com colegas aqui da UNB. E ele é publicado pela Sete Letras. Eu vou colocar o meu PowerPoint aqui e espero que dê tudo certo. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que o Alex vai tentar compartilhar na tela, não é, Alex? Isso, muito obrigada, Alex. Isso. Então, eu vou apresentar aqui um pouquinho dessa pesquisa que eu fiz, né, que são sobre os artifícios da oralidade na escrita literária e a tradução da tradução em Meu Tio o Iauareté de Guimarães Rosa para o francês, né? Eu não faço uma análise de várias outras traduções, eu fico somente nela, vou tentar resumir um pouquinho aqui dessa questão. A primeira coisa, antes de começar, né, além de agradecer à Semana de Letras da UFOP e ao Simpósio de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, gostaria de me solidarizar aqui com os familiares das mais de 340 mil vítimas da Covid no Brasil, né, e deixar aqui o meu mais veemente protesto contra esse absurdo dessa catástrofe sanitária que estamos vivendo aqui. Bom, vou tentar, então, como eu disse, resumir aqui e me dividir entre o meu texto e os slides. Espero não ultrapassar o tempo, né? Então, com relação às traduções e à obra de Guimarães Rosa, como todos nós sabemos, né, a obra de Guimarães Rosa parece colocar de imediato uma questão tradutória, não é? Ele tem a escrita inventiva e ela aponta, não é, para uma, como diz o Haroldo de Campos, para uma intraduzibilidade, né? O Haroldo de Campos é um dos primeiros, é o primeiro a analisar esse conto do desafiador do Guimarães, né? E ele diz que a obra do Guimarães Rosa oferece esse paradigma da intraduzibilidade, mas esse paradigma da intraduzibilidade nos remete dialeticamente à transcriação, né? À recriação. Ele abriria, como diz o Haroldo, ele abriria um horizonte de uma recriação poética, de uma nova informação estética em outra língua, né? Isso ele diz no texto de 69. Então, o Guimarães Rosa, por ter esse pleno conhecimento, dessa consciência autoral muito aguçada, e também por ser um diplomata, né, como destaca a Valnice Nogueira Galvão, uma das maiores estudiosas de sua obra, ele encarna esse diplomata, esse mediador, negociador, que vai trabalhar na interface com os tradutores para tentar viabilizar a sua tradução, inclusive construindo na sua correspondência com os tradutores verdadeiros glossários, não é? Desenhos de plantas, de bichos, e tentando convidar os tradutores a participar dessa criação literária, né? Então, a intensa correspondência entre Rosa e seus tradutores atesta, ao mesmo tempo, o reconhecimento por parte do autor da imensa tarefa que representa a tradução de sua obra e o desejo de fazer parte do processo, colocando-se à disposição do tradutor para a elucidação do sentido, de sorte que Rosa endereça a Eduardo Bizzarri, que é o tradutor italiano de Corpo de Baile, as seguintes palavras. Deixa eu ver se eu acho que eu já tenho isso aqui.
Esse aqui é o tradutor francês. Esse aqui são os livros, né, das correspondências. Esse aqui é o do Rosa com o Eduardo Bizarre. Esse aqui é o com o alemão Kurt Meyer-Clason, né? O Zilli, que deveria estar aqui também nessa mesa, está retraduzindo o Grande Sertão, né? Assim como tem já várias outras traduções de Grande Sertão. Tem mais um desses que foi com a Henriette Dionys, né? Que é a americana, né? A norte-americana que traduziu Rosa. Né? Então, ele diz nessa carta ao tradutor italiano, né? Propõe traduz adaptar, que seria esse processo de vir, criação e invenção, coelaboração entre o autor e o tradutor numa carta de 11 de outubro de 1963, né? Em outro momento dessa mesma carta, ele diz assim: meu caro Bizarre, vejo que coisa terrível deve ser traduzir o livro. Tanto sertão, tanta diabrura, tanto engurgitamento. O que deve aumentar a dor de cabeça do tradutor é que o concreto é exótico e mal conhecido, e o resto, que devia ser brando e compensador, são vaguezas intencionais. São vaguezas intencionais. Deus te defenda. Isso aqui é sobre a tradução do Grande Sertão, né? E aqui, né, ele já dá essa descrição de como é composta a materialidade formal do texto, né? O concreto, quer dizer, a matéria que nós poderíamos encontrar como referente dentro do real é desconhecida, porque retrata um Brasil que nem o Brasil conhece, né? Talvez nem hoje ainda, apesar de tudo. E o restante, que seria as descrições, as falas de personagens e tudo mais que poderia ser cosmopolita, ou urbano, ou universal, são vaguezas intencionais, ou seja, são vaguezas no sentido dessa representação do pensamento, do imaginário, e intencionais porque está na intenção do texto, na intenção do autor de fazer isso. Então, é a junção entre a matéria concreta do referente, do real, do geográfico, do local, né? E o que poderia ser o pensamento, que seria o humano, são vaguezas intencionais, então junta aí duas realidades difíceis de serem traduzidas, né? Então, o Rosa propõe, na verdade, ele diz aqui que após essa constatação da imensidão da tarefa, ele propõe um trabalho em colaboração, na expressão dele, entre aspas, mais que uma simples tradução, na realização do qual Bizarre e ele próprio seriam sócios. Ele diz, como está aí no slide, você não é apenas um tradutor, somos sócios, isto sim, e a invenção e criação devem ser constantes. Com você, não tenho medo de nada. E aí, né, dizem as más línguas, né, que ele dizia a mesma coisa para todo mundo, né? Na verdade, não são as más línguas, mas a gente vê mesmo na correspondência, né? Em outros textos, a colega de vocês aí, a Mônica Gama, estudou, né, os textos que estão lá no IEB, lá na USP, que ele fala isso para todo mundo, né? E ele tenta, de fato, se associar, que é para poder diminuir essa ponte. Ora, ele sabia que o Vidas Secas já tinha sido traduzido, né, para o italiano. Bizarre era um dos tradutores do Graciliano para o italiano, e ele queria que a obra dele fosse traduzida, ele queria ser conhecido, e daí esse empenho, né, que a Valnice disse que é o corpo, né, o corpo diplomático dele, que ele coloca aí para esse engajamento. Então, a troca entre autor e tradutor, assim como o resultado desse trabalho, proporciona a Rosa, segundo sua expressão, uma sensação de invulnerabilidade e plenitude, porque ele estava atrás dessa pervivência, né, dessa
perenização da sua obra por meio das traduções, malgrado a desconfiança dele e o desejo de controle da tradução, inclusive sendo poliglota, né? Então, por essa atitude diante da tradução e do tradutor, o autor mineiro coloca-nos diante de um paradigma de tradução definido por ele como um tradaptar-se. Como um tradaptar-se, que ele mesmo chama traduz-adaptar-se. Né? Eu coloquei aqui, acho que está em francês, traduz-adapter, le pacte avec le traducteur, é o pacto com o tradutor, né? Acho que ontem à noite, aqui já na madrugada, eu já estava curto-circuitando essas línguas aqui, me traduzindo. Então, esse traduz-adaptar-se, processo de vir, né, criação e invenção, em suma, uma coelaboração entre autor e tradutor. Essa proposta de colaboração com o tradutor remete ao desejo do autor de controlar o sentido do seu texto, daí as imensas listas de palavras que essas cartas contêm, muitas das entradas acompanhadas de desenhos. Eu vou mostrar aqui também. Remete ao desejo, né, de delimitar uma espécie de moldura, um quadro de trabalho, ao mesmo tempo em que leva em consideração a inventividade do seu tradutor, né, convidando-o a fazer esse traduz-adaptar. Em um determinado momento, ele diz assim: o que você pode fazer? Quando você puder traduzir, você traduz esse desconhecido, né? Quando você não puder traduzir, quando não existir, você pode simplesmente deixar como está, não traduzir. Ou então, traduz adaptar, né? Ele propõe essas maneiras de lidar, inclusive com os nomes próprios. E quando ele constrói listas, né, assim também o faz Osman Lins na tradução do Avalovara, né? Ele propõe substituir aquelas listas imensas de pássaros, de cores, de ruas, de nomes próprios, por outras listas que possam provocar na outra língua o mesmo efeito estético, sem que seja feita uma tradução, não é? Mas a gente sabe que esses truques que parecem fáceis para os autores, no afã de querer ser traduzidos, não parecem tão evidentes em termos de construção de sentido e de sentido estético, também estético formal, aos tradutores, né? Vide aí essa questão que a Denise coloca, né? E pensando aqui nos efeitos, né, Denise, que o excesso de diminutivos provoca em língua portuguesa, será que vão pensar que é bajulação, será que vão pensar que é um tom meloso? Então, tem todas essas questões também nessas adaptações. Mas o Guimarães fica aí enganando, né? Como ele engana o leitor, ele engana também o tradutor, pelo menos ele tenta, né? Conforme Valnice trata-se, então, de controlar, palavra por palavra, o sentido do texto para que as transposições para outro contexto linguístico e cultural não desfigurem sua obra. São também frequentes as trocas de cartas entre Rosa e seus tradutores, o francês, o alemão, norte-americano. Alguns tradutores mencionam, inclusive, trechos da correspondência de Rosa com os outros tradutores, estabelecendo, assim, um importante jogo de intertextualidade, como acontece no glossário da edição francesa de Meu Tio, o Iauareté. Eu vou mostrar também daqui a pouquinho. Meu Tio, o Iauareté, né, esse conto que aparece no Estas Histórias e que vai ser isolado do livro e publicado sozinho em francês, numa coleção. A partir dessas considerações, e para além da questão da traduzibilidade, interessa-nos aqui formular uma outra questão: como o tradutor enfrenta o problema da representação da oralidade na literatura rosiana, sabendo nós aqui brasileiros que essa oralidade não é uma reprodução, não é, ipsis literis, terminológica, fraseológica, de idiomatismo da variante mineira do português brasileiro, mas uma recriação, né, artificiosa e inventiva, literária, portanto, do escritor, e residindo aí, inclusive, a sua magnitude, a sua criação, não é?
porque senão, se for apenas um registro gravado, ele não teria a importância que ele tem como um dos maiores, né, escritores brasileiros de todos os tempos, né? Então, meu tio Auareté e sua tradução francesa, Mon oncle le Jaguar, realizada pelo Jacques Thériault, publicada pela Albin Michel em 1998, parece ser o terreno ideal para análise dessas questões. Esse conto em que o narrador, né, o meu tio Auareté, o narrador, bêbado de álcool e sangue, verte um monólogo rio, cujo fluxo leva-o inexoravelmente à transmutação em onça, né, em jaguar. Coloca os limites da legibilidade e da representação literária da oralidade. Aqui, esse homem onça, que é um mestiço, né? O narrador, ele conta a história. Esse texto é publicado antes de Grande Sertão e ele é considerado pela crítica como uma espécie de ensaio que o Guimarães faria, eu hoje estava fazendo, com relação a esse narrador, ao narrador que é ao mesmo tempo personagem, que fala em primeira pessoa para um interlocutor ausente, presente no texto, na interlocução, mas ausente, não tem descrição dele, ninguém sabe quem ele é. Então, é um homem da cidade grande, né, nos dois textos, né? Aqui, o caboclo, né, chama-o de Cipriuara, né, de homem branco, o Cipriuara. E o nome, o Iauareté, né, Guimarães não era besta nem nada, né, tudo esconde várias camadas palimpsesticas de sentido. Então, Iauareté, em tupi-guarani, significa a onça verdadeira. E na tradição tupi, que é uma tradição das Américas, né, ele essa onça verdadeira, na linha matriarcal, né, o tio é que é o pai, né? Ele que é a onça verdadeira. O tio é o irmão da mãe, na linhagem matriarcal, que é a onça verdadeira. Então, o caboclo de Guimarães Rosa, no Meu Tio Auareté, ele é um desossador. Ele começa o conto sendo contratado por um fazendeiro para desonçar a região, para matar as onças e tornar o espaço habitável. Mas aí começa uma transmutação em que ele vai reconhecendo esse lugar do índio dele, né, do jaguar, e sente esse apelo do jaguar, e acaba se relacionando com as onças, uma em especial, Maria Maria, e vou dar spoiler, né, ele acaba se transformando em onça, né? E aí tem essa pergunta interessante para quem lê, né? Se ele virar onça, quem é que contou a história, né? Então, quem conta a história é o narrador-autor, né? Não é mais o narrador-personagem, é o narrador-autor, que é esse que está na capa do livro. Então, é muito interessante a gente pensar aí nesse mergulho, né? Como é que o tradutor vai lidar com todas essas questões, né? Então, o Rosa já tinha selecionado para comprar o volume desse livro, Estas Histórias, só que ele já tinha publicado o Meu Tio Auareté na revista Senhor, em 1961. E aí ele sai no Estas Histórias, que é publicado numa coletânea póstuma pela Nova Fronteira, datando de 69. E Paulo Ronay assinala na introdução da coletânea póstuma em 14 de novembro de 68, então toda essa história que já tinha sido publicada antes, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui dos slides, só para a gente economizar tempo, já é meio-dia, vocês me digam aí se eu tenho mais um tempinho aqui, só para eu mostrar as questões de tradução. Convido vocês para ler o meu texto, que é bem longo, tem umas 20 e tantas páginas, 27 páginas, nesse capítulo do livro Tradução e Cultura. Aqui, então, está o que ele é lindo, né? Porque aqui, quando o Guimarães faz o sumário do livro, né? Vejam que tem aqui em cima, deixa eu botar a canetinha para vocês verem, olha.
o apontador. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem o selo do Ministério das Relações Exteriores. Que saudade desse Ministério das Relações Exteriores, né, Zé Luiz? O que aconteceu com esse país, minha gente? Olha aqui, ó, o Ministério das Relações Exteriores, era o Guimarães, né? João Cabral, Vinícius de Moraes, eram os nossos diplomatas, né? Celso Amorim, no História Recente. Bom, mas está aqui estas histórias, o Burril do Comandante, o Retábulo de São Nunca, Sopros e Rostos, Restinga, que ele vai azurando, né? Aqui os desenhos, que são essas garatujas fantásticas que ele faz, né? Ele calcula o número de páginas, né? E absolutamente fantástico aqui a gente vendo as onças e toda esse planejamento, né? Eu mostro aqui para vocês 2 edições do livro em francês, com destaque aqui a gente vê essa visibilidade do texto, não é? A visibilidade da tradução no trecho aqui que a gente vê, né? Esse à esquerda de vocês, aí a gente vê o nome bem grande do Guimarães Rosa, com bastante destaque, né? Sendo de 98 ele já era um escritor conhecido, já tinha 2 traduções, uma tradução do Grande Sertão Veredas, que na França se chama de Adorim, e aqui o título em francês, Mon oncle le jaguar, né? Não tem o jaguareté, né? Aqui já se perde o tupi-guarani, né? Mas tem também aqui, né, essa chamada para as grandes traduções, Les Grandes Traductions, é uma coleção da Albin Michel, que é uma grande editora francesa, e hoje a França, essas editoras, eu comecei a aprender quando eu virei editora, agora elas viram um conglomerado, né, como a Companhia das Letras, a Record aqui no Brasil, vira aquele pool de editoras, então eles se juntam com outras grandes editoras, mas eles publicam aqui as grandes traduções, então de chofre o leitor recebe, primeiro, o nome do escritor brasileiro em caixa alta, não em destaque, mas também a tradução colocada como uma grande tradução. E a gente pode aqui ressaltar o trabalho da tradução. Ele era um tradutor renomado, Jacques Thériault, casado com uma brasileira, faleceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E a gente vê também aí essa tentativa de fixação da obra no cânone, né? A capa é do Douanier Rousseau, um pintor francês expressionista, né, que mostra um homem negro num cenário de selva tropical africana, com uma onça. A capa, assim, para mim, apesar dela ser muito bonita, né, muito expressiva, com esse quadro fantástico, ela me remete um pouco à literatura infanto-juvenil. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que há aqui uma apelação nesse sentido. Já a segunda capa, que sai na 10/18, né? 10/18 é o tamanho da edição de bolso, gente. 10 centímetros por 18 é o tamanho do livro. Sabe, assim, pequenininho. É o nome dessa editora. É o livrinho de bolso, né? Naquele papel mais fosco, aquele papel mais barato, né? Essas edições não tem orelha, são edições mais baratas. E na coleção da 10/18, né? 10/18, ele aparece também com a coleção Domínio Estrangeiro, né? Também apresentada como tradução. Então, as 2 traduções são bem visíveis, porém, nenhum dos 2 textos aparece o nome do tradutor na capa, mas remete à literatura estrangeira, né? Também não aparece literatura brasileira, mas devido ao destaque em grande do nome do autor, a gente pode dizer que essa literatura brasileira apareça, né? Na sequência,
A gente vê aqui, como eu falei, né, a visibilidade da tradução. Sim, eu esqueci de mencionar aqui, na outra capa, nessa capa da 1018, que está muito mais remetendo ao Grande Sertão, com o vaqueiro encorado aí, né, do que do que é o próprio meu tio Auareté, né, que remete mais para o universo do sertão aqui do Goiás, de Minas, né, onde tem onça, e, e a Caatinga, que é outro ambiente, né, é outro bioma. Então, tem esse furo aí, esse erro de ambientação geográfica. Então, na questão de visibilidade e tradução, como eu estava falando, né, eles aparecem em coleções destacadas, né, eu estou aqui nos estudos descritivistas falando um pouquinho de como a gente vê a tradução, né, nos dois textos, e aparece dentro dessa coleção As Grandes Traduções, várias outras subcoleções. Olha, Denise, vai aparecer o Domaine Russe, tem o Domaine Europe Central. Então, eles vão separando, além de separar por tradução, quer dizer, por tipo, ainda separa por região geográfica. Aparece também o título, o gênero literário, né? Diz que é um récit, que pode ser romance, mas quando é romance eles falam roman, quando é récit eles querem dizer conto ou relato. História, não é? Então fica muito bem colocado aí como gênero. E também a língua traduzida, tem um errinho aqui, tradução do português, vai aparecer, tradução do português. Brasil não aparece mais como antigamente aparecia nas traduções francesas, tradução do brasileiro, né? Né? Não diz mais, né? Como era muitas vezes o hábito na França, né? A gente vê isso muito também. Deixa eu ver aqui mais na frente. Sobre o texto, né? Aparece nos paratextos da obra traduzida reflexões do tradutor sobre o texto. Então, a obra ela é muito bem construída assim, para apresentar ao público. Eles têm várias etapas de paratexto, como essas formas de mediação. Então, ele vai dizer logo de chofre, assim, estamos confrontados a um texto híbrido, mestiço, selvagem. Vocês estão vendo o meu documento ou não? Agora parou a apresentação. Teve Eu acho que devo ter algum mexido problema. aqui em alguma coisa. Deixa eu voltar, gente. Perdão. Não sei se eu mexi, talvez eu tenha clicado aí em alguma coisa. Eu acho que o Alex vai conseguir colocar de novo. Amém, Alex, obrigada. Me atrapalhei aqui. Então, vocês estão vendo aqui, né? Esse texto aqui é do prefácio do tradutor, do Thierrot. Ele diz aqui, então, somos confrontados a um texto híbrido, mestiço, selvagem, bárbaro, né? Onde se misturam interjeições, onomatopeias, harmonias imitativas, num sistema não convencional, palavras em português muitas vezes deformadas, palavras em tupi caracterizadas por uma forte nasalidade, para as quais o autor dá muitas vezes uma tradução, para as quais o tradutor dá muitas vezes uma tradução consecutiva. Gritos de animais diversos, do jaguar em particular. Um texto marcado também, ademais, pelos efeitos reiterativos. Aí ele vai falar quais são, né? Que são duplicação de palavras, repetições, pleonasmos e batologia. Batologia também é uma espécie de repetição, né, com as mesmas sílabas, as mesmas consoantes. E, ao mesmo tempo que são próprios à língua tupi e a um falar rural. A gente está familiarizado, né, com isso, é o nonada, são essas munhando, são esses textos essas palavras que o Guimarães inventa, né? O prefácio também mostra sobre a tradução que a tradução do texto implicava, para além da expressão em francês dessas disparidades que ele diz que são bárbaras, de fazer surgir, emergir
progressivamente o processo linguageiro da metamorfose ou metempsicose do homem jaguar, reconstituindo os mecanismos orais dessa manifestação. Então, eu vou parar aqui só para chamar a atenção. Vocês veem que em várias ocasiões ele diz que são bárbaros, né? Que essa linguagem do caboclo é bárbara, né? Ele fala também que são disparidades bárbaras e que falam que é o português deformado. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo em que ele entende que é uma linguagem mestiça, que é uma linguagem compósita, que ela é híbrida, né? Que ela é misturada, que ela tem elementos componentes do tupi, do falar regional, do falar do português clássico, etc., ao mesmo tempo, ele identifica essa linguagem como barbarismos, né? E não vê que, na verdade, esse pseudo-barbarismo, como ele chama, tem muito mais a ver com um estudo do Tupi-Guarani que é feito pelo autor do que como de exotização de pitoresco ou de barbarismo, né? Então, a gente percebe o estranhamento que o tradutor recebe. E não é qualquer tradutor, é um tradutor que conhece literatura brasileira, que conhece o Brasil e que tinha um português considerado por muitos que testemunharam o tempo dele, né, que conversaram, deram entrevistas e tudo, como impecável. Mas, ao mesmo tempo, há uma má compreensão do próprio sistema da obra, assim como também há nas traduções, as primeiras traduções do Guimarães, né, do Grande Sertão. Tanto é que o romance em francês é chamado de Adorim, que é um spoiler igual àquela piada do título do português, né, o filho que era a mãe, né, do Psicose, que chamava em Portugal o filho que era a mãe. Então, ele inclusive remete a esse processo de metempsicose, essa transmutação em jaguar, desconhecendo, na verdade, que o Guimarães está fazendo aqui um apelo, está trazendo à tona um problema muito mais grave e muito mais sério dentro da realidade brasileira e que a gente testemunha ainda hoje, que é simplesmente o desaparecimento dos autóctones, né? O desaparecimento dos ameríndios. Esse jaguar aqui é talvez um dos últimos da sua raça, né? Então, desaparecer, se transformar em jaguar, virar o jaguareté, se tornar simbolicamente o jaguar verdadeiro, aquele que continua a habitar, né? As nossas pedras, a nossa história, o nosso chão histórico. E, ao mesmo tempo, voltar para a perenidade da literatura. Né? Voltar com o Guimarães é extremamente enraizado no chão histórico e no chão estético. As duas coisas, para ele, fazem parte de um mesmo movimento. Né? Então, continuando, aqui nós vamos ver que o tradutor se esforça, e em muitos momentos ele consegue uma tradução muito rica, mas ele cai nessa identificação dessa linguagem artificiosa, criativa, extremamente estetizante, né, do Guimarães, desse conto Meu Tio ao Areté, numa pendência de linguagem, num pendor de linguagem popular, familiar e muitas vezes vulgar. Então, eu vou mostrar agora, na sequência, vocês vão ver que há um reforço dessa vulgaridade, assim como também aconteceu nas primeiras traduções do Grande Sertão, que Riobaldo começa a ficar muito mais bruto do que era, porque ele era um homem extremamente refinado. Ele diz o tempo todo que ele não é, mas é. Né? Então, aqui também, como se o caboclo, né, esse mestiço, fosse um otário, fosse um idiota que vai se deixar morrer. Mas ele não está se deixando morrer, né? Ele está virando outra coisa, ele está enganando também. Ele engana e se deixa enganar, e é tomado pelo jogo.
Porque quem é que ganha, na verdade? Quem vence? Não é o homem branco, o colonizador? Não foi ele que acabou com o tupi? Não é ele que ganha? Que a língua que nós falamos não é o português? Então é isso que é denunciado aqui, né? Que essa vitória sempre constante desses colonizadores, que eles é que são os bárbaros, né? Eles é que são os bárbaros, eles é que pisam em cima e que faz o genocídio do povo indígena, da população indígena e da população negra, né, diaspórica. Né? E hoje está matando os brasileiros aí com esses, nós todos com os 340 mil mortos, porque não há família no Brasil que não tenha um conhecido, um amigo, uma relação, né, com alguém que não tenha ou ficado perto da morte ou morrido. Né? Não há no Brasil mais hoje ninguém que se diga completamente fora desse genocídio atual. Então, aqui nós vemos que no livrinho, né, Mon oncle le Jaguar, o tradutor faz todo o esforço possível para fazer a mediação, como eu já disse, com o leitor francês, né, para o qual ele apresenta a obra, né, e para quem ele faz esse esforço de apresentação, de adaptação da obra do Guimarães, né, dessa obra do Guimarães. Então, ele tem aqui a palavra vereda, que ele não traduz, deixa como está, né, que é uma escolha extremamente feliz dele, né, e aí ele explica, usando de intertextualidade, ele faz uma intercitação aqui, citando uma das cartas do Guimarães para o Eduardo Bizzari, que é o tradutor italiano. Ele diz aqui, em uma carta, datada de 11 de outubro de 63, a seu tradutor italiano, Guimarães Rosa descreve as veredas. Aí ele diz, entre os planaltos dos Gerais, separando-os... Aí, gente, eu estou traduzindo a tradução para o português de novo, né? Então é só para vocês, porque eu não botei aqui em português, falhei aí, é só para dizer aqui o que é. Então, entre os planaltos dos Gerais, separando-os, onde às vezes, lá em cima, formando depressões no meio, existem as veredas. São os vales de terra argilosa ou de lama argilosa, onde aflora a água absorvida, quer dizer, essa água minada, né, onde ela mina. Nas veredas há sempre o buriti. E aí, quando é buriti, ele faz adaptação fonética, recurso que ele usa muitas vezes para adaptar a pronúncia francesa. Vocês veem aqui que, em vez de U, que na França é pronunciado U, ele usa o som de U, que escreve O-U. Buriti. De longe, percebemos os buritis e dizemos, ali vamos encontrar água, ali existe água. Então, isso está uma das últimas páginas do livro, né? Mas esse textinho aqui é do Guimarães, numa das cartas, que eu acho até que eu botei aqui também, deixa eu ver aqui. Né? Olha aí, gente, esse aqui é um dos modelos da correspondência, um facsímile aqui mal feito, então a cópia mal feita das correspondências, mas você vê esse saboroso desenho aqui do tempo, né? Que os mineiros usam aqui para jogar truco, né? Esse jogo que eu odeio truco, gente. Os alunos aqui da UNB costumam jogar truco aqui na frente do CA e atrapalhava minhas aulas e eu fiquei com ódio de truco. Mas eu sei que é cultural, né? Muita gente gosta. Aí ele diz aqui, ó, o tento, ele faz várias definição de várias palavras, mariola, né? Tem várias outras. Esse aqui ele diz aqui, olho de cabra, tento grande, olho de boi. Então, esse é o tipo de trabalho que ele tem de fazer ele próprio um imenso glossário. Então, a recriação da oralidade, né, essas tentativas de recriação da oralidade que o tradutor faz, né, elas se baseiam em alguns recursos, né, em alguns recursos gramaticais,
Um é a fratura ou quebra sintática, em francês, como, por exemplo, usar duas conjunções que não podem ser usadas juntas, né? Como a gente fala também, às vezes, em português, né? Como que faz isso, né, na língua falada? Por que? E várias outras assim, né, ele usa também, como que, pourquoi que, como se aqui já tem, né, o que já está aqui no pourquoi, que é o porquê que, então não precisava, ele é uma quebra sintática em francês, né, pela inclusão da conjunção que desnecessária nos casos em que a conjunção que já está presente, como, por exemplo, em pourquoi. Transcrição fonética da língua oral, como eu mostrei ainda agora, né? Quando você fala muito rápido, engole alguns sons, né? Para dizer c'est ou set, e monsieur para dizer monsieur, e nas inversões interrogativas, né? Típico do falar camponês francês, né? Identificado como uma variante do regionalista francês do campo, né? Como, por exemplo, c'était-il, comment c'était-il possible? J'aurais-il, comment j'aurais-il aidé? Em vez de dizer comment se pourrait-il, comment ça se fait-il, né? E várias outras formas de inversão, sujeito, verbo, pronome, verbo, fazendo verbo, pronome para mostrar a interrogação gramatical, que é a interrogação sintática, que você pode fazer na ordem direta, mas você tem essa outra forma, né, que é colocar o verbo antes, como a gente diz assim, vocês estão satisfeitos, vous êtes satisfait, êtes-vous satisfait? Então, esse êtes-vous aí, que é essa inversão verbo-pronome. Então, em terceiro, o vocabulário popular ou familiar, identificado no dicionário como familiar ou populaire em francês, ou seja, praticamente vulgar, né? E muitas vezes pejorativo. E aí eu botei aqui uma série de substantivos em francês, que não vem o caso de retomar todos, já são quase meio de 30, mas eu vou pegar só uma aqui, por exemplo, cavalo, que Guimarães usa cavalo em português, cheval, né? Ele vai usar canasson, que é uma maneira pejorativa de usar para cavalo ruim. E não havia essa demanda lá no texto, não tinha esse referente. Assim como, por exemplo, uma criança pequena, né? Olha aí o diminutivo de novo, Denise, que ele vai usar o tradutor como mioche, que é pejorativo, assim como moleque é pejorativo, né? Em português também, em muitos casos. E várias outras maneiras, né? Então, aqui tem um exemplo, né? No meu tio Auareté, e que está em negrito, ele diz assim, alguém, um vaqueiro diz assim a ele, o que é que tu está fazendo por aqui, onceiro sem vergonha? Né? Diz ao narrador. O narrador é o onceiro, né? O caboclo. Ele diz aqui, ele responde, estou espiando o rabo da chuva. Que eu falei. E o outro diz, pois, por que tu não vai espiar tua mãe, desgraçado? E aqui o caboclo completa, né? O homem é aquele para ter raiva. Então ele identifica isso como raiva, como agressão, né? E quando a gente vê na tradução, a gente vai ver que para o verbo fazer, que é que tu está fazendo aqui, o Thierryot, ele faz um acréscimo, ele acrescenta, né? Que a gente poderia usar no vocabulário bermaniano, né? De análise da tradução literária, aqui seria uma espécie de empobrecimento discursivo, né? Que vai para uma vulgarização do texto. Ele diz assim, o que é que tu tá fudendo aqui? Quer dizer, o que é que você tá fazendo? Que porra você tá fazendo? Seria isso, né? Se eu tivesse que fazer a retradução, não é? E aí, quando o texto em português diz estou espiando o rabo da chuva, e aqui rabo não tem nada de pejorativo, a gente pode ver a chuva como um animal, né?
correndo ali, coleando o traço da chuva, ou o rabo da chuva que cai, ou a chuva indo embora no horizonte, mas não tem nada que diga que é pejorativo. E aí, ele para rabo vai usar cul, que é cu. Embora em francês o cul não seja tão pejorativo quanto é em português, a palavra que eu acabei de pronunciar, né? Eu sou ousada, por isso que eu falo, mas muitos pesquisadores não iam ter coragem de dizer, mas nós estamos na terra de Guimarães, a gente pode. É, é, não, mesmo assim, é uma entrada muito maior, né, uma descida, vamos dizer assim, nessa vulgarização, que a gente não vê. Então, é um dos raros casos do que Berman chama de appauvrissement, que é o empobrecimento discursivo, pelo acréscimo de vulgarização. E isso vai acontecer em vários outros momentos, né? Porque até aqui, ó, quando ele diz no final, o homem aquele para ter raiva, se referindo, porque ele está contando, né? Esse homem é um terceiro, ele não está presente ali naquela interlocução. Ele diz aqui, foutu bonhomme. Esse foutu, que é do verbo foutre, que é fudido, né? Que é o participo passado, aqui podia ser filho da mãe aquele, né? Piqué em rage, aí tudo bem, né? Ter um acesso de raiva. E assim, vários outros recursos. Ó, eu botei aqui muitos, né? Muitos, muitos. Aqui o menino pequeno para o diminutivo, que ele chama aqui de mioche, que também é mais familiar, mais vulgar, portanto. E por aí vai, né? Então, aqui alguns efeitos dessa fala, né, que ele chamava de batologia, e os grunhidos da onça, que o Guimarães repete na fala o tempo inteiro, né? É o munhã, 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 munhando. A gente vê aqui um recurso muito rico e interessante do tradutor, que acerta em cheio, né? E consegue reproduzir através dessa adaptação fonética. Ele diz munhão, munhão. Aqui eu estou pronunciando em francês, né? Ah, munhão, munhão, sottise. Je dis des sottises. Je jaragouine. Je jaguaraguine. Je Jaguaraguina. Então, você vê que é até difícil de pronunciar, porque tem muito, né? Do mesmo jeito que em português, estou falando bobagem, munhã, munhano. Então, aqui, quando ele começa a beber e fica bêbado, né? E ele diz, estou às boas. Ele vai tomando a cachaça e vai ficando bêbado, e ele, que é o objeto da sedução do homem branco, né? É a tecnologia, é a cachaça, é o relógio, é o revólver, né? A sela do cavalo, tudo que vai seduzir nesse processo aí de civilização às avessas, que vai seduzir o caboclo, né? E ele diz, aperceio, cais nunca. E no final ele também usa essa inversão consonantal em francês. J'aperçis, qu'agis jamais, o que é muito interessante também como recurso, mas não mantém, né? Ele não segura no conto inteiro esses recursos que ele faz tão bem em alguns momentos do texto. Bom, gente, eu vou passar um pouquinho mais adiante, para eu ver aqui, ó. Primeiro, aqui são os nomes das onças. Vocês veem que tudo essa coluna da esquerda é o que está no texto em português. Olha o tanto de personagem onça que tem, né? E à direita são as adaptações, são fantásticas as adaptações, muitas são iguais, né? Ele vai dizendo quais são os nomes das onças, como é que elas são. A canguçu é o que tem o pescoço grande, né? A pinima, que é pintada, e a porreteira, que tem a pata grande, a queue de casserola, que é a pé de panela, que também tem a pata arredondada grande, pichuna, que eu acho que é preta, a sussuarana, que é uma mais, como é que chama? Ruiva, né? Avermelhada, e por aí ele vai passando, ele faz adaptação, ou ele faz vários recursos, assim, ou a adaptação fonética para a pronúncia ficar próxima, ou ele faz a tradução quando é possível e existe substantivos em português, como branco, preto, grande, pequeno,
né, e adjetivos, e papagente, né, verbos e tal. Papagente vira bouffe-jean, que é igual, né? E nos outros casos, como quando não existe em francês e que não é verbo nem substantivo existente do português padrão, ele faz, então, a adaptação fonética ou simplesmente não tradução, né? Mas o mais interessante é que o conto já disse logo, um dos primeiros trabalhos feitos, como eu disse, do Haroldo, né? Que ele vai dizer, então, que o conto tem muita coisa do Tupi-Guarani e que fica escamoteado nessa fala artificiosa do caboclo, mas que, na verdade, o Guimarães está resgatando aí essa língua original dos povos originários, fazendo uma grande homenagem a ela e trazendo ipsis literis o tupi, coisa que é ignorada por muitos, né? Inclusive, apesar de ter estudado e de ter citado esse texto do Haroldo num dos paratextos da obra, o Thierry ignora por não identificar em muitas passagens. Eu coloco aqui a tradutora para o espanhol do México, que é uma brasileira que mora no México, é estudiosa do Guimarães lá, a Valquíria Vey, que é tradutora do Guimarães, e que ela escreve um texto, um artigo científico, onde ela identifica vários momentos em que há, então, o tupi, e nas exclamações de assombro, por exemplo, como a P, nos verbos de ação, quando ele diz anhum, nhão, né, que tudo isso é do tupi, como muitas vezes a gente diz ainda na língua portuguesa, né? Nhé, nhé, muitas coisas assim, e que ela identifica como do tupi. Como tem aqui, ó, aham, ish, ash, né? Que em francês não são traduzidos por interjeições de francês e não identificados como tupi. Então, vou passando, tem muitos exemplos, né? E no final a gente chega, depois da proposta de pacto, então, o pacto com o tradutor, né? Que o Guimarães chama para traduzir, adaptar. De certa maneira, esse tradutor rompe o pacto, né? A gente pode dizer que sim, não, né? Que rompe, de certa forma, pela falta de equilíbrio na recriação da oralidade, na tendência à vulgarização do discurso do narrador-personagem, mas também na recriação da oralidade há muitas falhas, né? Pela fratura sintática, pelas repetições, mas existe também uma tentativa de manutenção do pacto quando ele faz adaptação fonética, quando ele usa, quando mantém alguns léxicos do Tupi-Guarani, e quando busca fazer essa oralização, trazendo para o francês contrações, negação incompleta, léxico familiar ou vulgar, quando convém, né? No caso aqui não é mais o caso de quando não convém, aqui quando convém, as repetições, aliterações, ritmo poético em certas passagens. Então, sim, mantém em parte o pacto rompido, mas ao mesmo tempo não mantém, porque há um desequilíbrio aí nessa recriação da oralidade. Então, aqui são as referências bibliográficas, tem muitas porque são do livro, né, do artigo científico que está no livro, né, e agradeço e peço perdão pelo exagero aqui no tempo, né, que eu ultrapassei muito. Desculpa, gente. Obrigado, Germana. Mais uma apresentação muito interessante. Eu acho que a gente, né, eu sugeri a gente está com a sala com poucas pessoas, mas quem quiser fazer perguntas, né, agora é o espaço. Eu vou fazer alguns comentários, né, a gente tem mais algum tempinho, né, para trocar algumas ideias. E quem quiser fazer perguntas pode postar aí no chat, tá, gente? Então, eu achei interessante, né? Primeiro comentário que eu não transito, né, na tradução literária, né? Tenho muito interesse, leio assim de forma muito esporádica, mas vou olhar para a câmera aqui.
tenho muito interesse né, na literatura, na tradução literária e nos desafios, né? Então, achei muito interessante, porque a Denise trouxe, né, algumas ocorrências, né, da tradução aí do russo para o português, que são, a gente pode dizer que são línguas e culturas talvez mais distantes na relação, por exemplo, do francês com o português, mas que tem aí uma aproximação muito interessante, assim, muito curiosa, né? Então, ela mostrando como que os diminutivos no russo são usados de forma muito semelhante, especialmente no mineirês, né? Que a gente usa com esse tom afetivo, às vezes pejorativo também, mas achei interessantíssimo, né? Quer dizer, como são recursos que às vezes estão para além das estruturas, né? Vamos dizer assim, da etimologia das línguas, né? Então, é muito interessante. Por outro lado, a gente pode dizer, né, que em termos históricos, culturais, a gente tem mais proximidade, né, com a língua, com a cultura francesa, mas que o Guimarães é um desafio, né, que é inominável. E aí aparecem, né, vamos dizer assim, essas lacunas, né, essas impossibilidades mesmo da tradução, e a Germana apontou bem, né, como que mesmo sendo tradutores que têm um conhecimento da língua, né, da cultura, não vão dar conta, né, desses efeitos, desse recurso, né, então eu achei interessantíssimo, né, esse contraponto que a gente vê nas duas apresentações, e eu acho que, assim, um outro comentário que eu faço também em relação, né, há muitas críticas, né, inclusive a crítica que a Germana apresenta, né, que o tradutor ele é sempre, né, ele vai ser sempre açoitado em algum momento, mas que ele está lidando, muitas vezes a gente está lidando com um trabalho impossível, especialmente quando a gente está lidando com a tradução literária, com a tradução poética, né, na medida em que é aquilo, né, a gente fica entre a cruz e a espada, a gente fica entre aqueles extremos, né, eu sempre falo com os alunos, né, ou é a domesticação extrema, né, que você perde o vínculo com a cultura, com a língua original, ou aquela estrangeirização extrema, né, que você não produz uma obra traduzida inteligível, né? Então, assim, o tradutor, e nesse caso do Guimarães, né, assim, é um desafio aí que para ninguém botar defeito. Então, eu queria mais fazer esse comentário, né, essa observação, eu queria deixar vocês comentarem, né, depois a gente vê se tem mais, até algumas perguntinhas aqui, depois a gente colocou comentários também, que o pessoal quiser colocar no chat, eu passo para vocês, mas aí eu deixo para vocês comentarem. Mais uma vez, obrigado. Denise. É com você, Denise, acho que eu já falei. Mas se você quiser começar, Germana, não tem problema nenhum, a gente inverte. Obrigada, Zé Luiz, acho que sim, assim, gostei de ver aí a síntese, né, que você fez, reunindo as nossas duas apresentações, porque nem sempre realmente, né, assim, as culturas mais próximas em termos de trocas mais constantes ou até de influências, né, nos momentos em determinados momentos históricos, assim, quando a gente vai tratar da tradução, nem sempre, né, as interfaces aparecem em todos os pontos, né, e com o russo, a gente sempre se surpreende, né, então aquilo toma um tamanho até maior, e esse caso dos diminutivos, em particular, por causa de eu acho que mesmo essa inclinação, assim, mineira de usar bastante, lógico que a gente usa também, né, e isso seria o interessante do estudo, né, ver um pouquinho aí a medida mesmo, né, desses usos carinhosos e positivos e dos usos pejorativos e de crítica, etc., de zombaria, né, de diminuição, mas eu sempre tive, né, desde pequena, muito afeto pelo diminutivo, e sempre que eu acesso isso, eu acesso pela formação, pela criação, assim.
né? Então, eu passei por São Paulo, hoje estou em Porto Alegre, eu vejo que a relação, assim, com esse afetivo do diminutivo é diferente. E os russos, eles têm também, né, uma carga forte aí desse diminutivo do afeto, do carinho, né? Então, realmente acho que é uma coisa que pode render bastante. E eu fico pensando em relação à tradução do Guimarães, né? A Germana comentou aí das más línguas, né? Eu também já tinha ouvido falar isso, que na verdade o que ele queria era ver logo o livro publicado. Eu fico pensando, como tradutora, quantas vezes, né, um tradutor que está traduzindo uma obra, né, como a do Guimarães, não deve parar e pensar, ai, vou deixar isso de lado, né? Chega, assim. Não dá, ou, sabe, vou desistir, ou não vai dar certo, né? Então, o quanto que esse, até podemos dizer, empoderamento aí do tradutor pelo Guimarães Rosa, o quanto que ele é também um gás, né, para que esse tradutor realmente leve a tarefa até o fim, né, para que esse livro seja realmente publicado, né, e o quanto que tem de diferença nesse espaço e processo de produção do tradutor e no espaço e processo de produção do autor, né? Eu não sei aí quais foram as condições dele, Germana, em termos de tempo, em termos de apoio aí, né, da editora, e mesmo de remuneração, né? Então, mas eu penso bastante também nessas diferenças, né, para tentar não focar muito, né, como o Zé Luiz disse, aí nessa questão de não deu conta da tarefa, né? Eu acho que em alguns momentos deu conta muito bem, como você mostrou. Sim, sim, tem as duas coisas, né? Ele é um grande tradutor, assim, muito bem recebido, né? Mas ao mesmo tempo, né, tem um estudo crítico já também sedimentado sobre as traduções do Guimarães Rosa para as línguas estrangeiras, né, no Brasil e também fora, né? Tanto é que o Kurt Meyer Clarkson, que é considerado um grande tradutor, né, já tem mas já há a retradução em curso, né? Já há muitos anos já que o Zilli está fazendo. Inclusive, o Zilli, ele é tradutor para o alemão do Euclides da Cunha, dos Sertões. Mas ele diz assim, os Sertões, basta você ir na linguagem científica, clássica do alemão que você resolve as questões, né? Mas no Guimarães, não. No Guimarães, não. Então, apesar disso, Denise, existe esse questionamento dessa recepção do Guimarães e da recepção quer dizer, a crítica da tradução, vamos dizer melhor, né? A crítica da tradução do Guimarães e da literatura brasileira na França, que você vê assim em obras inteiras. Por exemplo, a Marie-Hélène Torres, que tem o 100 tons de variation dans les lettres, 100 anos de variação das letras brasileiras traduzidas para o francês. Então, era a tese dela de doutorado, é publicada em livro, no Brasil ela publica em volumes separados. Se você vê o volume 2, que eu ajudei a traduzir, lá ela fala das traduções termômetro, né? E que são essas traduções que dão essa baliza da recriação da oralidade, são as traduções em que você poderia ver se existe ou não. Aí ela mostra esses desequilíbrios, tem muitos exemplos lá, porque ela vai pegar exatamente duas traduções de Machado, duas traduções de Guimarães, traduções de Clarice também, se eu não me engano. Então, assim, Jorge Amado. Então, tem muitas coisas, né? E existe uma outra crítica também brasileira que mora na França, a Marie é francesa, mas mora no Brasil, e a outra é brasileira e mora na França, que é a Inês Ozeki Depré, e que é tradutora do Primeiras Histórias, né? Outro dia aqui, em março,
agora em março, houve uma live com o lançamento desses 2 livros dela que nós estamos fazendo pela editora da UNB, na Casa Guilherme de Almeida. Eu traduzi os livros, né? Fiz a supervisão da tradução junto com colegas. Patrícia Costa, Lia Miranda e Ana Letéia Osório, as 3 ex-alunas minhas, né? E a Ana Letéia também, funcionária da editora da UNB. E lá nesse livro, Teoria e Prática da Tradução Literária, que deve estar impressa agora, eu acho, esses dias, ela é tradutora de primeiras histórias, aí ela vai dizer assim, olha, eu tentei dobrar o francês muitas vezes para fazer as recriações, mas o francês tem a sua rigidez, né? Ele é muito rígido sintaticamente, e não dá para usar muito, porque fica cacofônico, fica ridículo, e seria um objeto de rejeição. Então, a tradução dela, ela disse assim, eu fiz falar muito de mim, né? Falaram muito de mim, porque ao mesmo tempo que ela é muito aceita de um lado, ela é muito rejeitada de outro. Ela também traduz o Galáxias para o francês, o Galáxias do Haroldo para o francês, e com isso, né, ela ganha elogios, por exemplo, de um Berman, que diz que ela marca um momento também na tradução e na recepção crítica da tradução mais estrangeirizante. E agora a gente já tem um outro rapaz, que é o Mathieu Dossa, que já veio depois da Inês e que já acha a tradução da Inês conforme. Você vê que, sabe, que existe essa sobrecamada. Sim. Né? E ele retraduziu o Grande Sertão e publicou já tem outra retradução do Grande Sertão. Não sei se tem do Meu Tio Alarete, talvez, eu não pesquisei, porque esse texto aqui já tem alguns anos. Mas, assim, eu achei ele muito apropriado aos 300 anos de história, né? Sim, sem dúvida. Né? Então, eu diria que, assim, de fato, não é uma questão de tirar o mérito do tradutor. Esses caras, quer dizer, são bem remunerados. O Thierrot era um cara conhecido, prestigiado, tanto é que ele está lá naquela Les Grandes Traductions, não é qualquer coisa, é uma grande editora com a capa artística. Quer dizer, tem toda aí uma questão de visibilidade muito, muito acurada, muito elogiada. Virou best-seller esse livro. Sim. Sabe? Foi o livro que deixou o Guimarães muito mais conhecido, com muito mais leitores do que o outro, porque ele também atingiu um público juvenil. Porém, existe uma questão da tradução em si, né? Que, ao mesmo tempo que o texto deve se universalizar para ser cosmopolita, quer dizer, isso quem diz é a Casa Nova, né? Ela coloca isso muito bem. Ela diz, se a gente quer que a literatura sobreviva em outras línguas, a gente tem que se acostumar a perder alguma coisa, né? Então, é isso, é inerente à tradução essa passagem, né, do universal e da perda do local. E isso é para o bem e para o mal. Então, não é ou, né? Então, aquilo, né? É a terceira margem do rio, né? A gente tem que se acostumar com essa terceira margem, porque a tradução literária, né, respondendo à pergunta do Zé, é essa, né? É a gente procurar ir pela terceira margem, quer dizer, a terceira margem ela não é nem atravessar, porque você vai, não é a ponte, não é a metáfora da ponte que você vai de um lado para outro e do outro lado para cá. Não é essa. É essa da terceira margem, né? Que é, ao mesmo tempo, chegar perto do sistema da obra, como diz o Berman, chegar perto do ser da obra, da carne do texto, sem você deixar de ser você. Quer dizer, o tradutor não pode deixar de ser francês e a Denise não pode deixar de ser mineira ou brasileira, né? E é importar sendo o próprio. Então, essa coisa vai ficar sem solução. É por isso que eu não uso nem optar,
esses verbos eu não uso, eu procuro, me Sim. policio. Eu não uso nem optar, porque eu acho que muitas vezes não tem opção. Então, eu fico aperreada com solução, porque a gente usa didaticamente, Sim. mas a gente sabe que não é, né? Porque chega outro e aponta outra solução e diz outra coisa, outra coisa, e por aí vai, né? Sim. Mais Sem uma dúvida. tarefa que entra na lista das missões impossíveis, né? Que Beco sem a gente, saída. a gente tem que ser o outro sendo o mesmo, né? Para chegar nessa terceira Uhum. margem. Então, é a própria tarefa, né? A missão impossível mesmo. Sem dúvida. Eterno caminhar. Eu estou olhando aqui no chat, gente, não houve perguntas para nós, né? A gente não teve uma grande audiência, né? Mas com certeza uma audiência qualificada, mas ninguém postou perguntas. Uhum. E sendo dado o avançado da hora, eu acho que a gente pode ir concluindo. O que vocês acham? Acho que todo mundo deve estar na hora do almoço. Acho que sim. Agradeço muito, José Luiz, Ó, então pela eu vou agradecer meditação, mais uma Germana, pela vez. parceria. Olha aqui, Agradeço. a Mônica Gama apareceu agora aqui no chat. A Mônica, a falta de uma boa tradução em francês e da tradução ruim em inglês de Guimarães foi determinante para a não indicação a certos prêmios, é isso. Os editores, tradutores italianos e alemães apostaram na indicação, mas as traduções eram muito ruins. Mônica, é verdade, uma tradução que não apresenta bem o autor, de fato, prejudica a leitura, né? Por isso que ele está sendo sempre chamado à retradução. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Denise, muito obrigada pela sua generosidade, viu, de mudar o horário em função aqui da minha loucura, que atrapalhei os Deu horários. tudo certo no final, isso é que é importante. Pelas tabelas aqui nesse começo de mês de abril, gente. Desculpa. Então, mais uma vez, obrigado a Denise e a Germana pelas apresentações, por contribuírem aí com a nossa Semana de Letras, né? Germana, mais uma vez, né? Retornando, Germana, virtualmente. A gente espera que a próxima a gente possa estar próximo, né? Presencialmente. E eu acho que ficam muitas reflexões, né? O vídeo depois fica disponível, né? Para as pessoas acessarem. Então, acho que várias questões foram suscitadas, né, com as apresentações e obviamente que a gente continua o diálogo, né? Foi um grande prazer conhecer Regina, não a conhecia, desculpa, Denise, não a conhecia anteriormente e eu já convido para novas parcerias, novas iniciativas aí aqui com a UFOP. Muito obrigada, Zé Luiz. Vai ser um prazer. Obrigada, Germana, Zé Luiz. Muito pessoal obrigado. Do apoio aí. Até logo. Boa tarde para todas e todos.